Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a un nuevo encuentro virtual de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. En esta tarde nos acompaña el señor Andrés Laó Mendonça de Barros, quien abordará el tema Panorama Político Económico Brasileño y los impactos en las elecciones del 2022. Nuestro invitado es coordinador de comunicación del Instituto INSPER de Brasil. Fue director de redacción de la revista Veja, columnista de la revista, de la revista Exame, columnista de la revista Veja. Tiene grandes conocimientos y bueno, en la carrera por varios medios en Brasil. Es economista egresado de la Universidad de São Paulo y posee maestría en Historia Económica por el London School of Economics. Antes de empezar la charla, me gustaría invitar al señor Júnior Dantas, nuestro director que aquí nos acompaña, para dar las bienvenidas en nombre de todo el directorio de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Señor Júnior, con usted. Obrigado, Carolina. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Andrés já nos prestigiou com sua presença em eventos virtuais da Câmara no passado, e aqui estamos de novo com ele. Muitas graças, André. Também agradecer a los associados que aqui nos acompanham e a los companheiros do diretório que estão conosco. Antes de passar a palavra, André, me gostaria de apresentar a Câmara, ok? É uma instituição que completa este ano 20 anos de existência e contamos com mais de 200 associados. Nosso objetivo sempre é de incentivar a relação comercial de Brasil-Paraguai com o conceito que nós adotamos há alguns anos de ser o porto seguro para os empresários que nos buscam quando queiram começar suas atividades em Paraguai. O principal sócio comercial de Paraguai hoje é Brasil. Brasil ocupa hoje o segundo posto como o país que mais tem inversões de forma direta em Paraguai. E, además de ser um importante aliado estratégico, dadas as relações com o país vecino, e desde a Câmara consideramos relevante para nossos associados, empresários e público em geral, conhecer as últimas informações a respeito da situação política e econômica brasileira, que Andrés domina super bem, e os possíveis cenários em vistas às eleições em 2022. Então, muitas graças, Andrés. Esperamos contar sempre com tua presença por aqui. Te passo a palavra. Muchas gracias, Junio. Un placer enorme estar acá nuevamente, ahora virtualmente, pero estuve ya un par de veces en Paraguay para encuentros de la Cámara y es verdaderamente un gran placer hablar con ustedes. Carolina, muchas gracias por tu ayuda, por todo que has hecho, porque este encuentro se realizara. ¿Ustedes están escuchando bien? ¿Está bien? Bueno, yo combiné con Junio y Carolina que iría a intentar hablar el portuñol, pero dijo también que si estuviera muy difícil de entender, yo puedo cambiar a cualquier momento al portugués. Pero voy a intentar y espero que podamos nos entender bien. Bueno, estamos en un momento muy caliente acá en Brasil, como tal vez algunos de ustedes possam estar acompanhando, com um cenário econômico melhor do que se esperava há alguns meses, pero um cenário político pior que se esperava também há uns meses, um ambiente muito tenso que se queda muito difícil fazer prognósticos ao futuro e por conta da velocidade com que as coisas estão cambiando. Eu preparei uma breve apresentação, que vou usar alguns slides, que pensei em falar um pouco da situação internacional. Claro que vocês devem acompanhar bastante bem isso, então eu vou solamente destacar alguns pontos que me parecem importantes
para chegar ao cenário econômico de Brasil e depois ao cenário político. Estou aberto a responder perguntas ou a conversar depois que termine essa breve apresentação. Então, um segundinho. ¿Ustedes enxergan la tela? Sí, perfectamente. Gracias, Andrés. Muy bien. Vamos. Bueno, como dijo, voy a comenzar hablando algunos instantes solo sobre la economía internacional, que me parece un escenario muy más fuerte, tal vez, do que el que se anticipaba hace algunos meses, e que me parece também um cenário muito mais robusto do que era esperado. Essas são projeções do Banco Mundial para o ano corrente e também o próximo ano. Se vê que depois de uma queda importante que tivemos o ano passado por conta do coronavírus, temos agora uma recuperação bem fuerte em los países desenvolvidos e que se projeta também uma recuperação fuerte ao próximo ano. Importante destacar acá que poderia estarmos falando de uma recuperação puramente cíclica depois de uma queda abrupta motivada por uma questão exógena ao sistema econômico, e seria de se esperar uma recuperação que está ocorrendo, pero há mais que isso nesse momento, há uma expectativa de que o crescimento global se poderá manter-se forte por conta de inversões que estão ocorrendo em setores mais desenvolvidos, mais modernos. Então, estamos falando de um tipo de recuperação que está sendo rápida, especialmente para países que já estão com as vacinas avançadas entre a população. Então, está sendo rápida, está sendo forte, mas está sendo também mais robusta, talvez, do que em outros episódios de recuperação depois de uma grande crise. Ponto de atenção é a inflação americana, como talvez vocês estejam acompanhando, que está mais forte, pero al momento, al menos, o Federal Reserve enxerga que os preços em los Estados Unidos se vão acalmar ao longo de los próximos meses. As projeções para o próximo ano são muito parecidas com as metas de inflação que eles têm allá, e, portanto, o aperto de la política monetária, neste momento, ao menos, não parece que assustar. Poderá ser algo mais passageiro. Sabemos que há esforço de programas de gastos muito grandes do novo governo, alguns incluso que já viram do governo passado. Isso se produziu aquecimento e aumento dos preços, mas não parece, neste momento, ser algo exageradamente preocupante e, portanto, a recuperação americana se poderá continuar forte em los anos que se seguem. Isso é uma hipótese, mas é a hipótese hoje que a maioria da análise econômica parece concordar. Aqui algo que afeta Brasil e Paraguai diretamente, o mercado de commodities muito forte. Isso, em geral, em los metálicos, alimentos, energia, estamos vendo um crescimento grande de los preços, que acaba afetando positivamente. Há uma dúvida se estamos falando de algo que se poderá manter-se por anos e anos, um super ciclo de commodities,
Outras análises veem algo um pouco mais moderado, talvez 2 anos fortes e depois alguma acomodação. Este momento, ao menos, os preços estão muito robustos. Aqui petróleo, que houve uma queda importante, mas agora já uma recuperação forte, a queda motivada. Bom, há questões particulares do segmento de petróleo, mas há, claro, a crise sanitária que afetou muito em ano passado, a parada da economia global, mas isso já está em franca recuperação. Então, o cenário internacional parece melhor do que se imaginava há alguns meses, e particularmente em commodities que são importantes para os países produtores como Brasil, Paraguai, Argentina, etc. Outro ponto a destacar são as inversões muito robustas que se ocorrem neste momento em vários setores tecnológicos e que poderiam indicar um fôlego para este ciclo de crescimento, um fôlego maior do que se esperava há alguns anos. Então, uma saída de uma crise muito forte, pero uma saída rápida e que projeta um crescimento forte ou moderadamente forte a los anos que se seguem. Movendo-se para a economia brasileira, vemos também uma recuperação cíclica depois da queda abrupta que tivemos com o coronavírus. Então, há um processo de recuperação da confiança, pero limitada por uma queda muito importante que houve em la massa de la renda de la população. Estamos convivendo nesse momento em Brasil com uma taxa de desemprego forte, grande, e também com uma taxa de inflação motivada incluso por la questão da alta do preço de commodities e outras questões também, que fazem com que a renda disponível da população seja limitada e, portanto, isso limita também, em alguma medida, o tipo de recuperação que estamos vendo em Brasil. De todo modo, uma recuperação que, assim como a que ocorre internacionalmente, está mais forte do que anteriormente previsto. Então, se os senhores veem, o quadro tem muitos números, mas destacaria o primeiro, o canto direito da primeira linha, a queda ocorrida muito forte, como em todo o mundo, del PIB no ano passado, a menos 4%, e uma projeção para esse ano que estava menor que isso, mas agora converge para números de 4,7%, incluso algumas casas com números muito mais fortes que isso. Mas o ponto a destacar acá é que as projeções para o próximo ano são muito mais fracas que isso. Então, a diferença do que estamos vendo em el cenário internacional, o cenário brasileiro se parece um pouco mais com uma recuperação também intensa, pero que é, sobretudo, ocupar o espaço que se perdeu no ano passado. Então, essa primeira parte da recuperação é sempre um pouco mais tranquila, em certo sentido, pero o segundo passo, que seria manter um crescimento mais forte, isso todavia não estamos vendo em Brasil. Acá um quadro que destaca o enorme diferencial de crescimento em diferentes estados brasileiros, com destaque para os estados produtores do agronegócio, de las commodities em geral. Isso é um quadro mais longo, 2010 hasta 2022, pero el que ocorre este año y lo próximo parece algo semelhante. Entonces, que el agronegócio continúa siendo una fuerza muy importante de la economía brasileña y que genera un diferencial enorme de desempeño económico entre
los estados. Por ejemplo, Mato Grosso en la lideranza, un estado enorme de agrícola, y el Río de Janeiro en lo polo opuesto, un estado que no tiene hoy agricultura muy fraca. Acá, como dijo, el escenario inflacionario, que es una preocupación que tenemos acá, así como en los Estados Unidos, hay un crecimiento importante del nivel de precios, que es una preocupación para las personas, un limitante para o potencial de gastos, e também uma questão que vai ser muito importante no cenário político e das eleições. Temos acá um nível de preocupação importante em termos do fornecimento de água e energia para os próximos anos, crescente desconfiança em termos dos efeitos disso. Haveremos racionamento, haverá elevação do custo da energia, são duras que voltam. O que sabemos é que os últimos 10 anos são a segunda década mais seca, com menos água, com menos chuva que tivemos desde que se hacen as medições. A primeira foi no ano 50 do século passado, e essa que estamos agora é a segunda. Há uma grande discussão entre os cientistas se isso seria efeito das mudanças climáticas, da devastação em Amazônia, tudo isso, ou se não, seria solamente uma década mais seca, como tuvimos outras no passado, como digo, a década mais seca que se tem registro foi nos anos 50 do século passado, que não tinha nenhuma discussão em torno da mudança climática, etc. Essa é uma dúvida que vai se quedar para os especialistas, mas o facto objetivo agora é que estamos convivendo com reservatórios com pouca água e uma ameaça de problemas energéticos no futuro próximo. Aqui já falei pouco sobre os problemas inflacionários, vou passar mais rápido. E o efeito, isso em verdade já está pouco superado, a expectativa é de uma taxa de juros mais alta do que isso, de 7, qualquer coisa para o fim de ano e para o próximo ano. Então, é pouco a reação do Banco Central a los aumentos de preço e, claro, isso com seus efeitos sobre a economia. Isso já eu vou. Aqui pouco as projeções macroeconômicas, como digo, uma queda importante que tivemos no PIB e uma recuperação mais forte do que a esperada, pero com dúvidas sobre a capacidade de manter esse crescimento em cenário de médio prazo, digamos. Então, mudamos para os efeitos políticos, que foi pouco o que Junio me pediu para comentar com vocês, de tudo isso que se falou, de uma recuperação importante, por lado, na economia, por outro, com dúvidas sobre a capacidade de Brasil volver a crescer mais fortemente. E o que vimos é que isso acabou, por conta do coronavírus e tudo isso, houve evidente cambio no cenário político, especialmente a partir da liberação da participação de Lula em las eleições. Isso agora hoje está consolidado, que Lula será um candidato muito fuerte para as próximas eleições. Sabemos que em Brasil e em verdade em todos os países que trabalham com a reeleição, com a possibilidade do candidato, do presidente concorrer uma vez às eleições presidenciais, que a força del incumbente é enorme. Evento, por exemplo, se mira em Estados Unidos, casi sempre, Trump não foi uma exceção, casi sempre o
presidente ganha a reeleição, e a experiência brasileira repete um pouco esse fenômeno. Mesmo Dilma, que entrou em la eleição muito débil, ela ganhou por pouco, pero ganhou sua reeleição, e depois, claro, houve o impeachment e toda a crise que se seguiu. Pero, então, originalmente se imaginava que Bolsonaro seria favorito para as próximas eleições, e isso houve um câmbio importante. Hoje, o cenário básico, creio, de los analistas políticos, é que Bolsonaro, na melhor das hipóteses, será um candidato importante, pero não mais o candidato favorito para ganhar as eleições, e que Lula hoje estaria, as pesquisas mostram, estaria mais competitivo para isso. Pero estamos muito lejos todavia, e há um cenário que se cambia quase diariamente. Se acelerou muito as discussões sobre a próxima eleição. Acá um pouco a situação atual. Isso não é uma pesquisa, pero é um compilado de dezenas de pesquisas de popularidade de presidente Bolsonaro. E o que se vê acá é que há nos últimos meses, uma estabilização da avaliação negativa em torno de 50%. Quer dizer que metade de los respondentes avaliam negativamente o desempenho do presidente Bolsonaro. Cerca de entre 25% e 30% avaliam positivamente. Esse número, a expectativa é que tenha caído nas últimas semanas por conta de uma série de eventos políticos que debilitaram mais o presidente. Então, nadie sabe todavia, há que esperar as próximas rondas de pesquisa, mas a expectativa não será nenhuma surpresa de ver que esta estabilidade da avaliação negativa e positiva se tenha cambiado um pouco em favor de mais do crescimento da avaliação negativa e do decrescimento da avaliação positiva. De todo modo, um cenário que parece razoavelmente consolidado de um presidente impopular, pero não tão impopular que não possa ser considerado um participante importante em las próximas eleições. Pensando em los dois principais candidatos, Bolsonaro e Lula, ambos têm uma taxa de rejeição alta, e, portanto, há uma demanda por uma opção, o que se chama acá a terceira via, que pueda romper com a polarização que temos visto. Pero muitas dúvidas ainda sobre quem poderia representar isso. Olhando o nível de rejeição, os gráficos mostram que parece mais forte hoje, e isso é um câmbio importante ocorrido nos últimos 2 anos. A rejeição ao presidente Bolsonaro parece mais forte, mais consolidada que a de Lula. Lula sumir um pouco da cena por alguns anos, até porque com sua prisão foi obrigado a assumir um pouco de cena, mas depois há também sua habilidade de lidar com as situações da política, e hoje parece mais plausível enxergar Lula recuperando parte de seu capital político perdido nos últimos anos do que seu antagonista atual, Bolsonaro. A dúvida é, e podemos discutir bastante isso, se haverá
de verdad la posibilidad de organizarse una tercera vía que rompa un poco ese padrón de los dos polos que dominaron la última eleição. Acá, alguns indicadores de rejeição, novamente, mostrando isso que dijo agora, que o candidato, que Bolsonaro tem hoje uma taxa de rejeição mais fuerte que os outros, pero uma taxa, em geral, e isso talvez seja um fenômeno mundial, uma taxa de rejeição a todos os candidatos, viés, talvez, de um certo cansaço com com o meio político. Bolsonaro foi um beneficiário desse sentimento em la última eleição, pero agora parece também estar provando um pouco desse veneno, está também cada vez mais sendo visto como alguém del meio político e que, portanto, carrega também certo uma rejeição da maioria dos brasileiros, também por conta de toda sua atuação como governante. Agora, é verdade que a vacinação está avançando, mais lentamente, claro, do que gostaríamos. Há um atraso de pelo menos 6 meses em termos de vacinação, mas o fato é que está se acelerando. Acá em São Paulo, por exemplo, estamos hoje começou as pessoas de 39 anos, brevemente se haverá vacinado em mais 2 meses, essencialmente as pessoas com mais de 20 anos estarão com uma dose de vacina. Está mais lento, claro, a segunda dose. Hoje, algo como 13% da população estão com 2 doses já, estão plenamente protegidos do vírus. Algo como 25%, um pouco mais, com ao menos uma dose da vacina. Então, isso vai, mesmo que Bolsonaro tenha ficado muito marcado por el problema que houve em Brasil de la vacinação, o fato é que as pessoas vão se quedando mais contentas à medida que a vacina vai avançando. A economia está melhor em curto prazo, aliás, está muito melhor que antecipado, um crescimento forte esse ano. E o presidente sempre tem um poder importante sobre a política. Então, isso seriam argumentos para dizer que Bolsonaro haveria espaço para que ele recuperara um pouco sua possibilidade seu poder de voto e, portanto, sua capacidade de estar na segunda ronda das eleições do próximo ano. Pero, ao outro lado, a inflação, como eu digo, está muito forte. Isso é algo muito, muito impopular em todo o mundo e certamente em um país com tanta pobreza todavia como o Brasil. As dúvidas sobre a energia, que neste momento são dúvidas, não temos certezas. Há um movimento crescente de manifestação das pessoas que vão ganhando confiança para sair novamente às ruas. Então, há um crescimento do número de protestos contra o governo. Não sabemos se será algo capaz de mudar a cena política, pero há algo novo ocorrendo em las ruas. E, por outro lado, há discussões o Brasil está fervendo, não? Com todas as denúncias de corrupção e todas as crises políticas em andamento. Então, há pontos favoráveis e desfavoráveis ao presidente. Não está claro todavia para onde vai. Lo que se pode dizer sem dúvida é que a posição do presidente está muito mais débil hoje do que se imaginaria para um presidente em primeiro mandato, em terceiro ano do primeiro mandato. Pero seria prematuro
a meu juízo, imaginar que él no pueda recuperar su poder, dado que la economía tenderá a crecer fuerte en los próximos meses, aunque no tan fuerte en el próximo año, pero tal vez más que suficiente para que él esté en una posición confortable al próximo año. Hoy la mayoría del escenario, de los escenarios de los cientistas políticos, dan como cierta la presencia de Lula en la segunda ronda. Yo no conozco ningún cientista político que desconsidere la posibilidad de Lula estar en segundo turno. Es casi cierta. En la política nada es cierto, pero es muy probable que esté allá. Entonces, la duda que poderia haver é se Bolsonaro estará como seu oponente, o que seria lógico para um presidente em mandato, em um presidente ocupando a cadeira, ou se haveria um desgaste tão forte que permitiria que alguno de los candidatos de la dicha terceira via se materializara e pudera roubar sua posição como oponente de Lula. Isso cambiaria completamente as eleições, porque Lula tenderia a ter muita dificuldade de bater um candidato ao centro, um candidato menos radicalizado como é o que se vê hoje de la candidatura Bolsonaro. Entraria provavelmente o candidato de terceira via, se passa a segunda ronda, entraria como franco favorito, a meu juízo, e creio que muita gente tende a pensar assim. Pero não foi o que se viu em la última eleição. Bolsonaro de um lado, Fernando Haddad, que era o candidato de Lula, do outro, e isso fortaleceu a posição de Bolsonaro. Poderia ocorrer o contrário agora, a se manter lo que estamos vendo. Lula entraria mais forte, com muita mais possibilidade de recuperar o posto, se seu oponente fuera Bolsonaro. Lembrando que todas as pesquisas são retratos do momento e esse momento se pode cambiar. Como digo, a situação econômica está melhor, a vacinação está avançando e não fuera tanta energia negativa na política, isso tenderia a melhorar a situação do presidente incumbente. Então, são dúvidas que restarão. Nada está fora do cenário, mesmo o impeachment de Bolsonaro, hoje visto, acredito, como muito improvável, pero nadie diria que é impossível, por conta de la situação tão tensa que estamos vendo em la política em Brasília. Novamente, a lógica indicaria que um presidente em meio de mandato, com uma economia que se recupera, com a vacinação avançando, deveria reconquistar uma posição mais forte, entrar forte, mais forte, não forte, mas mais forte, em la próxima ronda presidencial, pero falta muita. O governo atual é muito ilógico e há uma dinâmica que nem sempre se compreende porque tende a tomar as ações que toma. Por exemplo, um governante que entra com um discurso menos centristas, mais extremado, seja à direita ou à esquerda, espera-se que camine para o centro conforme depois de ganhar a eleição para cativar um número maior de eleitores. Não se viu algo parecido em los Estados Unidos e nem em Brasil. Bolsonaro sigue falando para seu público, que é um público minoritário em Brasil. Portanto, são essas as questões que estarão em la mesa em los próximos meses. Creio que estou dentro del tempo que Carolina me pediu para falar. Eu vi já que há uma pergunta sobre
el Mercosur, pero devuelvo la palabra a Junio y Carolina y estoy disponible acá para conversar con los señores. Por enquanto, André. muchas gracias. Muchas gracias, André. Me gustaría aprovechar y comentar que estamos con el embajador de Brasil en la sala. Muchas gracias, embajador, por participar. El embajador Flávio D'Amico, muchas gracias. Y hay muchas preguntas interesantes. Hoy, justo Bolsonaro hizo una declaración sobre el Mercosur, uma declaração polêmica. Há alguns dias o presidente de Uruguai também. Então, o Mercosur é realmente um tema que interessaríamos escutar sua opinião. Olhando para las próximas elecciones, difícil antecipar cómo cada candidato tendería a mirar el Mercosur. Me parece que Lula tendería a tener una postura tal vez más favorable al mercado, al Mercosur. También una postura un poco más abierta a la participación en foros multilaterales, que eso es quiero decir, tal vez una política externa menos ideológica, aunque ha habido un cambio interesante en la política externa brasileña recientemente con el cambio del chanceler. Tendería a haber el candidato centrista, si habería uno. Yo no está muy fácil enxergar la viabilidad de la tercera vía en este momento. Hay muchos candidatos en el centro, todos muy chiquitos en términos de apoyo popular. Entonces, un poco difícil de ver. Es posible, y no es imposible, nadie es imposible en la política, pero creo que seria candidato, se hubiera uno que se levante e que mostre mais força, candidatos que poderiam ser também favoráveis a la participação brasileira em el Mercosur. Entonces, pero no acho que será un tema dominante en las elecciones. Creo que será un tema, como siempre, para un país grande y aunque com uma mentalidade ainda muito mais voltada aos problemas do Brasil, que os temas internacionais nem sempre tendem a ser muito importantes em la dinâmica da campanha. Pelo eu veria, talvez, o candidato de centro e o candidato e Lula. Lula tuvo um histórico, né, com a construção. No sé cuál es la opinión de los colegas en Paraguay, pero creo que tuve una posición más tal vez positiva en relación a... Yo vi la postura de Uruguay, es bien diferente, ¿no? Bien una opinión que saltó a los ojos. Argentina diferente también, por otro lado. Entonces, creo que habrá mucha discusión sobre para onde andará la política externa brasileña. Tendo a enxergar nesse momento algo um pouco mais construtivo, apesar das declarações, por conta de talvez uma visão no Itamaraty um pouco mais construtiva. Pero não sei se é otimismo demasiado de minha parte, ou talvez sí, tal vez no, pero eso, la minha visão em geral é positiva em relação a Brasil, razoavelmente positiva em relação ao Brasil em termos del aspecto internacional. André, gracias por tu respuesta y gracias por participar. Yo tengo acá otras preguntas y acá en el chat también están mandando. En tu charla, en tu presentación, hablaste mucho de una tercera vía, ¿verdad? Claramente hay dos candidatos o dos posibles candidatos, ¿verdad? Que es Lula, que mencionaste, y también Bolsonaro.
En tu opinión, ¿consideras, y hablaste ahí de la tercera vía, algunos nombres todavía no tan fuertes? ¿El presidente del Senado sería una opción para una tercera vía? Se escucha, o sea, al menos acá escuchamos un poco eso. ¿Cómo lo ves? Es un nombre que empezó a hablar en Brasilia, un partido en particular se encantó un poco con esa posibilidad. No es fácil viabilizarse electoralmente en un país tan grande como Brasil, con a izquierda tomada por un candidato enorme como Lula y a derecha el presidente en ejercicio, que siempre es, de nuevo, mesmo Dilma con toda a crisis que ha habido, fue capaz de ganar la reelección y ocupar ese lado. Entonces, viabilizar un nombre al centro no es imposible, pero no es fácil. Y un nombre que sale, que larga del desconocimiento quase general es muy más difícil. Entonces, mirado de hoy, me parecería más visible si uno de los candidatos un poco más populares, sea por gobernar algún estado. Se habló del ministro Moro como una posibilidad, hoy se habla muy menos, pero el nombre muy popular, muy conocido. De Luciano Huck, el presentador de la Globo, como una posibilidad, obviamente una persona ampliamente conocida. Hoy también se habla muy menos, está prácticamente fuera del juego por motivos personales. Entonces, parece más viable, visible, enxergar um candidato que já está com algum capital político. Mesmo Ciro Gomes é alguém que larga, não sei, depende do cenário, de 5, 8, 10%, ou 10 não, 8%, já é uma base para ser um trabalho. Pero o centro está muito fragmentado, então não será, há um problema de coordenação importante allá para que os candidatos se unissem em torno de um solo nome. Acho difícil, bem difícil que isso venha a ocorrer, mas não é impossível. Há claramente um espaço eleitoral, porque, como mostrei em los números, há uma massa que diz que não quer nem uma opção nem outra. Pero la forma que essa massa se organiza em torno de uma sola persona é muito compleja a operação. Então, para mim, a chave será avaliar o desempenho de Bolsonaro, porque acho muito difícil que Lula perca sua posição consolidada como o candidato da esquerda. Então, a discussão maior seria, a mi juízo, o que vai se passar com o presidente. Vai recuperar por conta da vacinação, da recuperação econômica, etc., vai recuperar parte do prestígio que se perdeu, ou vai continuar o processo da crise política em curso neste momento? Essa, para mim, é a dúvida. O sea, ¿tú crees que con una economía creciendo, ¿verdad? Los números que mostraste, que están más optimistas de que, bueno, a inicios de año, incluso previsiones de años anteriores. La vacinación avanzando y hasta fin de año, probablemente ya muchos con la segunda dosis y los de 18 años de vacunados. El desempleo que vimos que, bueno, si bien estuvo bien alto, de alguna manera tu tendencia va bajando. ¿Esos podrían ser algunos factores de una probable reelección, en tu opinión? Sí, si Bolsonaro gana la elección, serán por esos motivos que tú dijiste ahora, esencialmente por una economía que va a recuperarse y llegar en el bolso de las personas, el desempleo cayendo y la renta voltando. Pero en contrapartida, la inflación sigue muy fuerte y eso tira mucho, el precio de los alimentos están carísimos, de la carne en particular carísima. Entonces, hay medidas hay
fenômenos muito impopulares em curso da economia nesse momento. Então, pero la tendencia no hay duda, la tendencia es que la economía ayude al presidente, no al contrario, esa es la tendencia. Pero una otra cosa que vimos en los años recientes, desde el coronavirus, es está muy difícil hacer proyecciones porque el escenario cambia a todo instante. Por ejemplo, tenemos ahora la nueva variante, la variante Delta. Las vacinas actuales, las pesquisas indican que son capaces de detener también esta variante. Entonces, el normal sería que un nuevo pico que se espera que ocurra en Brasil sea menos fuerte, menos mortal que los anteriores y con menos impacto económico. Pero habrá más una variante. Nosotros sabemos que el virus cambia todo el tiempo. Habrá una nueva variante que muestre más capaz de sobrevivir a la vacina y que de alguna manera recomience el juego del coronavirus. Eso es una duda, no sabemos todavía. En ese instante, los cientistas son optimistas que las vacinas son capaces de detener las variantes, pero hay dudas, hay cosas nuevas a todo instante. Entonces, acho que el escenario político brasileño será de muchas idas y vindas en los próximos meses. Creo que no será muy simples. Yo no hago proyecciones, yo no soy cientista político, nada disso. Creo que eles terão muito trabalho para tentar de entender o que se passará, porque o cenário se vai cambiar muito em Brasil, no Paraguai e no mundo inteiro. Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta que, a ver, dentro de tu conocimiento, hablaste también de energía eléctrica, ¿verdad? El problema climático, el tema de la seca, sabemos que, bueno, Brasil también depende mucho de la energía por los recursos hídricos que tenemos, ¿verdad? Y obviamente uno de los principales proveedores de energía para Brasil, y en especial el estado de São Paulo y Paraná, es Itaipu. Como tú sabes, claro, también, Itaipú está en un momento de renegociación ahí del anexo, estarás acompañando. Y acá hay una pregunta de un asistente que dice, respecto a la posición del Estado de Paraná acerca de una revisión del anexo C. ¿Se podría impedir que la Itaipú Binacional siga teniendo ese rol de desarrollo, de factor de desarrollo para los estados brasileños, como también Mato Grosso do Sul? No sé si está dentro de tu conocimiento o al menos escuchas algo en Brasil acerca de lo que es Itaipú, si nos podrías comentar. Yo no tengo ningún conocimiento particular en el sector de energía y de Itaipú. Me imagino que la racionalidad tenderá a se mantener, especialmente en un momento en que el tema de energía está muy central en el debate económico brasileño. Hay verdaderamente casi un pánico de que se podrá pasar con la economía si nosotros tenemos de verdad un problema de falta de energía, de desabastecimiento, que por el momento sigue siendo más un miedo do que una posibilidad concreta, pero es algo que se está muy intensamente en el debate económico y he visto hoy como una posibilidad, una de las dudas importantes sobre los efectos económicos e incluso los impactos electorales para el próximo año. Si volvemos al gobierno de Fernando Henrique Cardoso hace mucho tiempo, no sé si todos acompañaron acá, Carolina muy jovencita, no sí, se lembra. Sí, pasé, sí. Tuvimos yo creo que la reelección, no es la reelección porque él no podía ser reelecto, pero la elección del candidato oficial se perdió cuando hubo un apagón energético que paró la economía brasileña por algunos meses
pero fue el tema central, yo creo. Creo que hoy, cuando la análisis de aquel periodo, la mayoría de las opiniones es que ese fue el evento isoladamente que definió la elección, como la facada definió la elección de Bolsonaro. Yo creo, y mucha gente habla eso. Entonces, la paura y el nerviosismo es de verdad muy grande. No está claro todavía si el tamaño de ese riesgo. Hay opiniones muy fuertes de dos lados que dicen que es un riesgo muy importante. Otros dicen que todavía no, todavía la posibilidad de que no habrá un apagón, un racionamiento de energía es mayor do que el escenario no está tan feo cuando se imagina. No sé, de verdad no soy especialista, longe de ser un especialista en la área. Las personas que hoy estão de verdade divididas, e a tendência, creio, seria que esse tema será cuidado com muita atenção em las próximas semanas, em los próximos meses, porque poderia ser um fator decisivo para a eleição do próximo ano. Perfecto, Andrea. Gracias por responder. Creo que con esto también respondimos las preguntas aquí de nuestra audiencia. Señor Junior, si en honor al tiempo, le dejo a usted la palabra. Ok. Bueno, espetacular, André. Foi extremamente produtivo esse tempo que estuvimos aqui juntos. Muitas graças uma vez mais. Graças a todos os sócios, ao embaixador de Brasil que participou, aos diretores que estiveram presentes. E vamos estar em contato para os próximos eventos, seguramente. Muitas graças. No, gracias tú, Junio, un amigo ya. Carolina, muchas gracias. Y a todos los amigos que estuvieron conosco. Creo que tendremos meses muy emocionantes en la escena brasileña y creo que en la escena de las relaciones de Brasil-Paraguay. Espero que meses productivos, constructivos y que no sean que a energia mais negativa prevaleça, que é algo que é um risco verdadeiro, pero vamos torcer para que não se passe assim e que possamos construir algo mais saudável e uma recuperação econômica que se sustente no próximo ano. Será importante para o Brasil, será importante para o Paraguai também. Muitas graças. Seguramente. Gracias, Andrés. Gracias, hasta una próxima oportunidad. A aquellos que quieren ver otra vez esta grabación o no pudieran acompañar, podrán verlos a través de nuestro canal de YouTube, que el día de mañana esto ya estará en nuestros canales. Muchísimas gracias, Andrés, nuevamente. Gracias, señor Junior. Gracias a todos. Gracias, Sorina. Hasta luego. Gracias, chao. Chao, chao.